bom? Boa noite aos que estão ingressando, boa noite a todos. Vamos aguardar um pouquinho para a gente iniciar, né? Hoje um tema muito importante. Boa noite, pessoal, boa noite aos alunos, boa noite aos colegas, advogados. Vamos aguardar a professora Nathalie ingressar e nós já iniciamos. Bom, hoje é um tema, quem foi meu aluno, quem é meu colega, né, de academia, meu colega da advocacia sabe que é um tema que a mim tenho várias inquietações, né, e que hoje teremos uma ilustre presença aí da professora Nathalie para que possamos debater um tema da mais alta complexidade. A professora Nathalie, acabei de convidá-la para ingressar. Vamos aguardá-la. Professora Nathalie. Olá, boa noite a todos. Todos me veem? Acredito. Meu agradecimento pessoal pelo aceite ao convite, né? Eu sou praticamente um professor que bato muito nessa tecla do acesso à justiça, né? Meus alunos, sobretudo de teoria geral do processo, sabem que eu enfrento essa temática aí há tempos, né? E claro, ainda acho pouco provável que consigamos achar aí um resultado efetivo, né? Até pela complexidade dessa situação. Então, professora, eu deixo aqui os meus agradecimentos em nome da doutora Andréa Tartucci, que é presidente da OAB. Peço desculpas, né, porque normalmente a doutora Andréa ela faz a abertura da live, só que como ela está numa live pela CASP, ela não pôde fazer essa abertura, mas rendo aqui as minhas homenagens à doutora. Professora, eu gostaria, de início, bom, todos devem já conhecer a temática, né? Hoje a gente vai falar de acesso à justiça e litigiosidade no Brasil e, sobretudo, uma perspectiva do CPC de 2015, né? O que o CPC de 2015 trouxe de inovador acerca dessa temática? E aí, professora, eu gostaria de pedir permissão para a doutora para que eu lesse um trecho no livro do professor Mancuso, em que, na verdade, ele cita o professor José Carlos Barbosa Moreira, que eu acho que é de grande valia e eu acho que sintetiza o que a gente vai discutir hoje aqui. Bom, ele diz o seguinte, abre aspas, se uma justiça lenta demais é de certo uma justiça má, daí não se segue que uma justiça muito rápida seja necessariamente uma justiça boa. O que todos devemos querer é que a prestação jurisdicional venha a ser melhor do que é. Se para torná-la melhor é preciso acelerá-la, muito bem, não contudo a qualquer preço, não é? Eu acho que isso sintetiza muito o que a gente vai discutir hoje, não é, professora? Sobretudo no que tange ao acesso à justiça e algumas temáticas que me preocupam demais, que a gente vai deixar para tratar um pouquinho lá na frente. Bom, a minha primeira indagação aqui, professora, e a minha grande preocupação que eu tenho com essa temática, e sobretudo porque é um tema enfrentado na graduação com não pouca responsabilidade, mas talvez no sentido de uma interpretação equivocada dos alunos da graduação, de interpretar o acesso à justiça meramente como a inafastabilidade do poder do judiciário, né? A inafastabilidade do acesso ao poder judiciário. Então, nessa perspectiva, eu, desde logo, faço uma indagação para a doutora. O que vem a ser o acesso à justiça, professora? Então, primeira coisa, boa noite para todo mundo que nos prestigia. Quero agradecer primeiramente o convite que me foi formulado
pela UAB, agradecer o Dr. Bruno, o professor Bruno aqui pela oportunidade de estar com vocês, conversando sobre esse tema. E o que vem a ser acesso à justiça? Talvez o Dr. Bruno dizia que muitas vezes se vincula a questão do que seja acesso à justiça à inafastabilidade da jurisdição, mas talvez a culpa seja mesmo nossa, enquanto professores. Porque o que muitas vezes nós esquecemos é que quando a gente pensa em acesso à justiça, na verdade, o que exatamente se tem em jogo? Né? Que tipo de acesso é esse? Porque se a gente limita a ideia de acesso à justiça à ideia de acesso amplo ao Poder Judiciário, todo o problema vai girar, toda a problemática que vai ser enfrentada vai girar em torno de problemas processuais, em gestão de acervo, ou seja, vai se trabalhar tudo para que o judiciário funcione melhor. Mas será que se a gente atentar bem para a Constituição Federal, para as cartas de direito, é isso mesmo que significa acesso à justiça? Ou acesso à justiça quer dizer uma perspectiva um pouquinho maior? Tanto é assim, Bruno, que se a gente lê aquele estudo clássico do Mauro Capelletti, do Brian Garf, você atentar ali na introduçãozinha, lá no comecinho do livro, eles se eximem de definir o que seja acesso à justiça. O que eles dizem? Eles dizem, olha, a ideia de acesso à justiça é tão ampla que não nos cabe definir. E não é à toa que é uma ideia tão ampla, porque se a gente for pensar na perspectiva mais atual, mais moderna, o que a gente percebe? Que acesso à justiça tem a ver com o quê? Primeiro, com conhecer direitos. Sim. Eu só sei que eu tenho acesso à justiça se eu tenho direito. Sim. Depois, se eu sou capaz de ter esse direito reconhecido. Então, eu reconheço esse direito numa situação concreta. E os meus pares, a sociedade e o Estado reconhecem esse direito. É um outro aspecto. Sim. E 3, se esse direito for questionado por algum motivo, se esse direito for inviabilizado por algum motivo, eu tenho um meio apto, eu tenho um meio hábil para defendê-lo? Além da ferramenta judicial, a ferramenta judicial, a gente tem que pensá-la como mais um dos instrumentos do acesso à justiça, né? Mas talvez também essa compreensão mais restrita do que seja acesso à justiça venha justamente daquela ideia de que todo direito precisa ser garantido pelo Estado. Sim. Então, e isso há 30 anos, 40 anos, realmente fazia muito sentido. Só que se a gente pensar nesses direitos atuais, nas novas gerações de direitos, a pergunta que se faz é: só isso faz sentido? Será que se a gente pensar em acesso à justiça só limitado a buscar o Poder Judiciário, faz sentido na nossa perspectiva atual? Há 30, 40, 50 anos isso era realmente revolucionário. Sim. Era porque não se pensava de outra forma. Não se pensava que o Poder Judiciário fosse ter o alcance que se tem. Sim. Até porque, quando a gente vive uma situação, professor Bruno, a sensação que a gente tem é que a vida sempre foi assim. Sim. Que sempre vivemos em cidades grandes, né, para quem mora em cidades grandes e nos acompanha, que sempre foi fácil ter acesso à justiça, que sempre houve diversos cursos de direito, que sempre houve juizados especiais, que sempre houve um grande número de juízes. Mas se a gente pensar no fim da Segunda Guerra Mundial, a perspectiva era muito outra. Sim. Quem que podia pagar advogado? Sim. A lei de assistência judiciária nossa era de 50, lei 1060 de 50. Então, se a gente for colocar isso numa perspectiva maior, num desdobrar histórico, a gente vai ver que essa luta ela tem muito sentido. Mas a sociedade muda, as demandas mudam. À medida em que a gente avança numa direção, a gente descobre tantas outras direções para avançar. E pensar o acesso à justiça dentro de uma situação tão limitada quanto a inafastabilidade da jurisdição é bastante limitador. Né? Dentro da perspectiva que a gente tem hoje, claro, né? Sim. E, professora, ao ler um pouco, né, sobre o assunto, alguns doutrinadores dizem, quando a gente vai falar sobre acesso à justiça e litigância, que aqui a gente já deixou, né,
algo comunicado, né? Exatamente, nos dizendo que existe uma diferenciação, né? Então, alguns autores atribuem essa alta litigância no Brasil com talvez há quem diga que o Brasil não passou pelo estado do bem-estar social e que a nossa Constituição ela foi editada no momento crucial da nossa história com a derrocada da ditadura, não é? Em que na nossa Constituição constou muitos direitos e instrumentos para que o cidadão pudesse resguardar esses direitos, e daí, então, desencadeou aí uma cultura de litígio. Por quê? Porque o Estado, de fato, ele não tem estrutura para resguardar aqueles direitos, né? Daí a gente vem na obra do professor Mancuso falando das concausas da litigiosidade, e é o que me parece e o que me preocupa sempre quando a gente fala dessa situação é a situação que eu sou muito chato com relação a isso, porque eu não consigo me convencer de certas situações. Então, me parece que ainda falta muito estudo empírico, não é? Estudo na academia, o fomento do estudo empírico na graduação para que a gente possa escrever na academia com vistas à modificação da prática, né? A realidade prática. Sim. E o que me parece é que, no decorrer dos anos, o estudo, claro, não generalizando, a gente sabe que já existem pesquisadores, a doutora mesmo é uma pesquisadora, a professora Leslie Ferraz, que eu me baseei muito para fazer, da minha dissertação com relação à IRDR, mas me parece que falta muito esse estudo empírico, não é, doutora? Porque muito se fala em litigância. E aí eu confesso que a doutora me deu uma aula magna, né, particular, a semana passada, quando eu questionei ela com relação a um assunto. E ela, de fato, ela falou: Bruno, mas será que a gente tem essa litigância mesmo no Brasil? Então, professora, faço mais um questionamento para a senhora. Qual é a diferença desse acesso à justiça para a litigância que nós temos hoje? É bem interessante, né, Bruno, que a gente conversava numa outra oportunidade, e assim, não tem como a gente falar do tema da litigância sem lembrar de alguns estudos clássicos que aconteceram nos Estados Unidos, principalmente no fim da década de 60. Um estudo que precisa ser sempre lembrado, e ele é chocante na sua atualidade, né? Que você fala, poxa, mas um artigo de 1974 ser tão atual? O que será que não mudou no mundo, né? Que é um artigo que está traduzido para o português do professor Mark Galanter, que ele fala, e o artigo tem um nome genial, que é Por que quem tem sai na frente? O Mark Galanter, ele parte de uma série de estudos empíricos para demonstrar que existe uma desigualdade na litigância. Então, primeiro, o que ele entende por litigância? Que é importante a gente esclarecer. A gente no direito, a gente não tem muito cuidado com as palavras, então a gente trata às vezes as palavras como se elas fossem a mesma coisa, né? Eu até costumo brincar que fala manga. O que você entende? A manga fruta ou a manga da camisa? É verdade. Da mesma forma, será que quando a gente fala em litigiosidade, em litigância, a gente está falando todo mundo da mesma coisa? Então é interessante a gente, por exemplo, o conceito do professor McGallagher é que litigância é uma pressão de uma demanda, pressão por demandas orientadas por regras oficiais. Então, o que isso quer dizer? Então as pessoas se orientam com base num jogo já posto. Então eu conheço as regras e me coloco, então eu pressiono que o Estado me atenda com base nessas regras, né? Então, o que vem a ser essa litigância? O que o professor Mark Galanter vai demonstrar? Que existem duas grandes categorias de litigantes, né? No Brasil, por conta da tradução daquela obra do Acesso à Justiça, se apropria um pouquinho mal dos termos, né? A gente conhece como litigante habitual e litigante não habitual, mas o professor Mark Galanter, ele usa um termo um pouquinho diferente que eu acho muito interessante. Ele fala em jogadores habituais e participantes. Jogadores, olha que interessante, jogadores habituais e participantes eventuais.
Por que jogador? Sim. É bem sintomático escolher esse nome, porque ele conhece a regra do jogo. Sim. E ele se utiliza da regra do jogo. Né? Então, Exato. nessa perspectiva, a quem serve esse acesso à justiça pela perspectiva da jurisdição, não é? É Pois interessantíssimo. Se você for pensar bem, como é que é o jogo do processo, se a gente for considerar assim, que há quem estude o processo com base nessa ideia. Qual que é o jogo do processo? O jogo do processo, ele tem uma série de regras, são regras que demandam um conhecimento bastante específico. E não só, essas regras podem expor a pessoas a riscos. Então imagina a seguinte situação, eu, Nathalie, pessoa física, que não tenho conhecimento jurídico, de repente me vejo envolvida numa cobrança de 100 mil reais. 100 mil reais? Gente, eu não tenho 100 mil reais, percebe? Então, para mim, uma cobrança de 100 mil reais, caso que eu seja derrotada nessa demanda, para mim ela vai ter um prejuízo pessoal muito grande. Talvez eu entre até em insolvência civil. Mas vamos pensar, uma grande empresa que tem condição de contratar advogados, bons advogados, muito bem preparados, que tem toda uma estrutura preparada. Se essa empresa é condenada a pagar 100 mil reais, o que ela vai fazer? Diluir no prejuízo dela. Simples assim, ela joga no balanço. Então, até esse tipo de impacto entre o participante eventual e o jogador habitual é muito grande. Sim. Porque você se sente numa situação em que você está em desvantagem. E essa desvantagem ela é muito visível quando nós, advogados, atuamos, porque a gente percebe, quando a gente defende uma pessoa jurídica, a gente defende uma pessoa física. Uma pessoa rica, uma pessoa física rica e uma pessoa física pobre. Tem diferença. A gente percebe essa diferença. Em todos os sentidos. Por exemplo, se você defende alguém pela assistência judiciária e você vê que a pessoa está sofrendo por causa daquele processo. Por uma pessoa jurídica grande, está sofrendo. O Estado. Não, porque você já tem até a estimativa de risco, né? Então, Exato. Você já sabe quanto que você vai pagar e quando você vai pagar. É uma questão de tempo, mas é uma rolagem de dívida, né? Muitos se utilizam dessa rolagem de dívida. E aí é uma preocupação que eu tenho muito, professora, que foi o ponto que eu conversei com a senhora, que eu até disse que foi uma aula para mim, porque modificou muita coisa do que eu pensava, né? A questão dos juizados, né? A questão dos juizados. A professora Leslie Ferraz, não é fazendo propaganda, né? Mas nesse livro dela, de acesso à justiça, análise dos juizados especiais, ela traz um estudo empírico de quais são as causas que são levadas aos juizados. E ali fica muito nítido que, embora os juizados eles tenham sido, a rigor, né? Tenham sido implementados para desencadear ali causas de menor complexidade para aquele cidadão, não é? Menos abastado, para que fosse um procedimento mais célere, informal. Mas se a gente for em um juizado especial, o juizado da Vergueiro, se você parar ali, os pregões ali são o quê? Instituições financeiras, seguradoras, são empresas de telefonia. Então, é justamente o que nós estamos discutindo, não é? Então, a que serve esse acesso à justiça hoje nos moldes dessa incorporação de acesso à justiça pela via judiciária, né? É muito interessante isso, porque, de fato, é aquela situação mesmo. São jogadores, não é questão de litigante. E aí eu costumo dizer que no Brasil aí criou-se ainda uma terceira categoria, né? Eu escrevi um estudo sobre isso porque um ponto que eu conversei com a doutora, não é? Que o nosso sistema de juizado especial ele tem nítida inspiração no sistema americano, não é? Sim. Nítida inspiração no sistema americano. Então implementamos um sistema de juizado, só que a gente só esqueceu da cultura, né? Tipo isso. Apenas um detalhe. A cultura americana,
ela é toda voltada ao consenso, né? Ao acordo. E já aqui, não. Já aqui a gente tem uma cultura do litígio. O professor Kazuo Watanabe, ele fala bastante, né, da cultura da sentença. Então, quando a gente percebe essa situação, muito me preocupa, porque a gente verifica institutos que, de fato, são institutos importantes, mas que hoje servem aos grandes litigantes. E aí é o ponto que eu acho que a doutora falou, de fato. Bruno, eu tenho dados que, se eu retirar os grandes litigantes, eu não tenho um acervo gigantesco, porque, sobretudo, eu não atuo na esfera federal, mas a gente tem dados na esfera federal que, né, a litigância ali exacerbada, por exemplo, a gente tem o INSS, né? Nós temos, por exemplo, as execuções fiscais, por exemplo, que em Portugal a gente já trata de forma extrajudicial, não é? Então, professora, eu queria da senhora, para que a senhora falasse um pouquinho desses obstáculos ao acesso à justiça, não é? Uhum. Sim. Uma coisa que eu estava observando do que você dizia antes, Bruno, o que a gente percebe, né? A gente tem uma tendência de acreditar que o brasileiro é litigante. Será que é? Por quê? O IBGE faz um levantamento, tem um levantamento que está consolidado lá no site do Conselho Nacional de Justiça, mas esse levantamento é feito com uma periodicidade menor, com base no PNAD. Para quem não conhece, o PNAD é aquele... Para quem acha que o IBGE só trabalha uma vez a cada 10 anos, na verdade o IBGE faz as estatísticas frequentemente e todo ano é feito a amostragem de domicílios, que é o PNAD. Pelo PNAD, eles chegaram à conclusão que a justiça, para a pessoa física, para uma pessoa comum, ela é a última rácio. Ela tenta resolver a questão de todas as formas possíveis. Então, ela tenta um acordo. Então, por exemplo, ela comprou um produto estragado. Então, ela vai na loja, ela tenta com o vendedor, ela busca o atendimento, ela fica lá 2 horas ouvindo aquela musiquinha amável que todos nós tanto amamos, não é mesmo? Aquele turururu horroroso. E muitas dessas coisas se resolvem. Então, ou a pessoa desiste. Então, ou a pessoa acaba resolvendo por uma via extrajudicial, resolvendo no sentido próprio, ela tem uma solução para a questão que ela levava, ou se resolve pelo abandono do litígio. Sim. Isso não vai bater no judiciário nunca. E como o cachimbo entorta a boca, a tendência que nós temos é de ver só o que chega no judiciário. É a mesma coisa que o médico dizer, olha, eu só conheço gente doente. Bom, claro, se vai ao médico é porque está doente. E todo mundo que está saudável. Então, é isso que a gente tem que pensar. É a última rácio. As pessoas pensam, uma pessoa comum, ela pensa 1000 vezes antes de entrar em juízo. E temos dados empíricos. Eu convido vocês a checarem no site do Conselho Nacional de Justiça, esse estudo do IBGE está lá. E com base no PNAD dá para a gente ver, né? O PNAD dá um pouquinho mais de trabalho para entender, mas dá para a gente perceber porque eles fazem uma amostragem de litigância. É muito bacana. O foco é mais criminal do que civil. Sim. Da mesma forma como são subnotificados os crimes, são subnotificados os litígios. Então eu penso, é a mesma proporção. Então da mesma forma como a gente imagina que há muito mais homicídio não tem como, mas furtos, roubos, estupros e outros crimes bastante sérios são subnotificados, muitos desses confrontos a direitos também são. A gente tem possivelmente o mesmo nível de subnotificação, então não chega no meio oficial de forma nenhuma. E é interessante a fala da doutora, porque a gente volta àquela situação, né? A quem serve essa questão da judicialização, não é? A quem serve, por exemplo, negar o direito ao cidadão? A quem serve isso, não é? Porque, veja, se 10 cidadãos se depararem ali com uma negativa de um direito e somente 3 ingressarem no Poder Judiciário, na melhor das hipóteses. Para esses grandes litigantes, é ótimo, né? Porque
Além do que, eu já matei 7 aqui, né? 7 problemas, eu tenho 3 que eu vou fazer rolagem de dívidas, né? E não só, Bruno. No estudo do Mark Gallagher, tem uma estatística que ele faz que é muito interessante, que são os níveis de conflito. Então, pessoa física, vamos usar a nomenclatura dele, né? Participante eventual contra participante eventual, que concentram grande parte das causas de direitos de família, Sim. né? E alguns direitos contratuais, algumas disputas societárias. Litigante, jogador habitual contra participante eventual, que é um grande número de processos, o maior número de processos é esse. Sim. Participante eventual contra jogador habitual, que a gente tem observado um crescente, Sim. mas normalmente o vértice é outro, e jogador habitual contra jogador habitual, que eles estão numa igualdade. Aí a gente realmente tem briga de cachorro grande. Sim. Né? Mas se a gente se concentrar na litigância do jogador habitual contra o participante eventual, o que a gente percebe? Principalmente se a gente olha dados, né? Por isso que é tão importante a gente gostar de novo de olhar números. A gente cria uma antipatia, né? O pessoal vai para o direito falando, não, eu detesto número, o único número que eu gosto é o número da minha conta bancária bem recheada, né? Exatamente. Mas a estatística, o que ela revela para nós? É claro, feita por um estatístico e devidamente amparado. Estão pedindo o nome do Mark Gallagher, eu vou mandar aqui pro professor Bruno, eu depois vou ele deixar gravado no IGTV e aí a gente faz Pronto, a gente faz uma isso, comentários. Que a tradução para o português está gratuita. É só acessar e baixar. É maravilhoso esse projeto. Então, o que a gente observa? Por um lado, eles se aproveitam da máquina? Sim. Só que, por um outro lado, eles estão amarrados na máquina. Se a gente olhar para dados, o que a gente observa? O judiciário virou o quê? Cobrador. Por quê? Qual que é? Se a gente olha para a justiça em números no relatório analítico, aquele longo que tem todos os dados, e é um relatório que todo estudioso do direito, todo estudante, todo advogado tinha que ler. Por quê? Você vê, primeiro, quais são as causas que mais são disputadas, e a gente leva uns sustos, né? Por exemplo, em direito público, vamos ver quem acerta aqui qual é a matéria mais disputada. Vamos ver. Vamos ver se alguém aí... Vamos ver se alguém sabe. Bruno, qual é o seu chute? Me conta. Em direito público? Em direito público. Olha, doutora, eu vejo tantos litígios que eu não faço ideia em direito público. Em direito público, eu vou ajudar. A gente tem 2 grandes temas. Um é previdenciário e o outro é tributário. Tributário. Qual tributo vocês acham? E aí, o pessoal de tributário? Qual tributo vocês acham que é o mais contestado na jurisdição? Se eu fosse falar por mim, eu diria o imposto de renda. Mas... Errou feio. Vamos ver outro chute. Também não é ICMS. Qual é o outro? Produtos também não. Gente, olhem o Justiça em Números. Eu vou dar spoiler. Sabe qual é? O IPTU. Por quê? O IPTU. Porque todos os 5.500 municípios cobram IPTU. É verdade. Todos eles cobram IPTU. Então, como eles... Imposto sobre grandes fortunas. Como eles cobram IPTU, todo município cobra. É verdade. Grande parte das execuções fiscais são execuções fiscais de IPTU. E o pessoal fala, não, é imposto de não, IPTU. Não, Percebe como parece contraintuitivo? Sim. E aí você fala, poxa vida, fiz 5 anos de direito e não estudei direito de IPTU. Pois é. Estudei tanto imposto de renda. Porque é uma coisa que a gente não pensa. O IPTU é um imposto muito mais... Ele é a grande fonte de arrecadação dos municípios. Então faz sentido. Sim. Né? Se a gente for pensar dessa forma, nem todo município tem condição de implementar a máquina arrecadadora de ISS. Muito município depende de repasse, que é um outro dado que é dado pelo Ministério da Justiça. Como a gente tem
os repasses. Então, o que a gente percebe? É o IPTU. Olha que maluco. Da mesma forma, se você for pensar, não, as causas de cível, vamos mudar o chute. Causas cíveis mais disputadas, quais são? Cíveis mais disputadas? Quais? Olha, eu Tem chutaria... o gabarito tá lá no Justiça de Números. Qual é? Eu chutaria contratos bancários. Contratos em geral. Contratos em geral, Tanto como base das ações de execução, porque grande parte do gargalo que a gente tem, tanto é que se você pega o último Justiça em Números, eles destacam de uma forma bastante clara o critério de apuração da duração de processos foi segregada. Isso tem uns 5, 6 anos para cá, um pouquinho mais talvez, mas o que é? A gente não sei o que está acontecendo com o meu telefone, que ele está apagando. Qual que é a diferença? Que a gente percebe? Que o processo na fase de conhecimento, a duração média dele é em torno de 1 ano, um pouquinho menos, mas na fase de execução, esse número quadriplica. É um ponto interessante, professora, que a gente faz um link. Eu estive com o professor Luiz Delori e a gente falava exatamente disso, não é? Em que o gargalo da litigiosidade, vamos assim colocar, é na execução. E aí a gente discutia um pouquinho sobre essa perspectiva que nós temos histórica de muita proteção ao devedor, né? Em que a gente Será que o devedor é muito protegido? Ou a gente tem principalmente eu vejo isso da ação de crédito, tá? Sim. O Brasil, não sei se todos vocês lembram ou sabem, que foi o Brasil que inventou o crediário. Uhum. Sim, mandado de segurança e crediário, são figuras típicas brasileiras. Foi o pessoal das Casas Bahia que inventou o carnê, que você acertava no caixa para você pagar a prazo. Aquela época de muita dificuldade de acesso a crédito. Então, o que você tem? Você tem, na verdade, uma concessão bastante irresponsável do crédito. Sim. Se a gente for pensar nesses termos, por isso também que isso é tão irresponsável que os juros são muito altos. Porque não se faz análise de crédito, não há trabalho, que é um problema muito sério para o acesso à justiça também, de educação financeira. Sim. As pessoas não sabem lidar com dinheiro. Então você recebe ali o seu auxílio assistencial, R$600. Pressão da mídia, compra. O que você faz? Você é vulnerável, no caso do consumidor pobre, que é hiper vulnerável, ele tem um baixo grau de instrução, ele tem muito pouca defesa contra a publicidade. O que ele faz? Um carnê. Ele vai pagar? É verdade. Os juros 14% ao mês. Gente, eu quero dar crediário para os outros, não sei vocês. Né? Mas percebe? Será que a gente não tem uma irresponsabilidade na concessão do crédito? Porque nós estamos alcançando esse patamar, inclusive com instituições financeiras, né, professora? Cartão de crédito são 15% de juros ao mês? Há algumas situações que eu verifico, assim, eu falo, mas como assim, né? Essa pessoa adquiriu um automóvel, como assim essa pessoa adquiriu um imóvel, né? É exatamente nessa perspectiva, de fato. Exato, porque é uma vulnerabilidade tamanha e existe, e o professor Mark Gallater fala muito disso, que tem uma disparidade tão grande, é tão divergente o acesso à informação, a proteção à informação, que como a gente dizia antes, então se a gente pegar a grande maioria dos casos, são ações de cobrança, certo? Sim. Jogadores habituais contra participantes eventuais. Então, é desde a Nathalie, que não pagou o empréstimo bancário para o Banco X, até a Dona Maria, que fez um crediário no mercado para conseguir alimentar a sua própria família. Tá todo mundo no mesmo saco. A gente tem, por mais que você fale, não, várias pessoas físicas estão litigando. Mas aí você chega numa situação também que você se vê numa situação de acordo ruim.
Exatamente. Então Exatamente. se você não está devidamente assistido por um advogado, ou se você não teve, sei lá, a possibilidade de se instruir sobre os seus direitos, quando você está sozinho no juizado, o que você vai perceber? Você vai Essa é uma topar qualquer temática. acordo com juros. Essa é uma temática que muito me preocupa, doutora Nathalie, sobretudo no Sejusc, né? Sim. Quando há um posicionamento do CNJ dizendo que é dispensável o advogado no Sejusc, muito me preocupa. Muito me preocupa não só no Sejusc, mas eu observo as conciliações nos relatórios do CNJ com muita desconfiança mesmo. Por quê? É, na atual conjectura em que a gente tem metas impostas ao Poder Judiciário, o que me parece um contrassenso, porque me parece que a função jurisdicional não deveria ser quantificativa, mas sim qualificativa, e aí é tão interessante, e aí já adentrando na perspectiva do Código de 2015, é tão interessante, isso eu falo para os meus alunos, é tão interessante que para eu ser um conciliador e mediador, eu tenho que fazer um curso, não é? Eu tenho que fazer um curso. Agora, o juiz ele já nasce imbuído desse curso, Claro! não é? O Iluminação juiz, divina. ele já nasce imbuído Vem de ser um catoga. conciliador ou mediador. E aí eu já me peguei em algumas audiências no seguinte sentido, isso quem está na prática, nós estamos falando aqui também com alguns advogados, doutor, ou faz o acordo, ou minha sentença está pronta. Veja, me parece que isso está muito mais próximo de uma coação do que de uma conciliação. E aí, se a gente passar isso ao Sejusc, então é a dona Maria que não conhece os seus direitos e está fechando um acordo com o Banco Itaú, não é? Então, que é um super litigante, não é? Então, isso tem uma grande preocupação de fato, doutora. Porque, na verdade, o que a gente percebe? Quando a gente fala, e isso é uma coisa bem importante de a gente reforçar, então, primeiro, nem todo litígio dos participantes eventuais vão parar no Poder Judiciário. Isso tem que ficar bem claro. Não é a população que está entupindo o Poder Judiciário. Sim. Grande parte da população não sabe nem que tem direito. Sim. Poxa vida, eu falo isso muito para os meus alunos, sabe, professor Bruno? Eu falo, poxa vida, vocês entraram na faculdade de Direito. Que mundo fantástico de direitos vocês sabem. Né? Você fala, nossa senhora, eu tenho direito de personalidade. Gente, tem direito a um nome. E a gente tem uma realidade que 5 milhões de crianças não são registradas pelos pais. Pelos homens, né? Então, percebe, e às vezes por quê? Porque essa mulher nem sabe que ela tem direito de procurar o órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública, até porque isso é bem importante de frisar, não é em toda comarca que tem defensor público. A Defensoria Pública ainda é muito restrita às grandes comarcas, né? O pessoal da UAB de Santo André bem sabe quantos advogados dativos não são designados para ir para cidades próximas, né? De São Paulo, de Santo André, ali cidades pequenininhas, porque não tem defensoria. Exatamente. Então, se você não tem acesso à defensoria, você não sabe que você tem esse direito, o teu filho vai ficar sem nome, sim. Simples. Vai ficar. Então, não é a pessoa comum que entope o Poder Judiciário. E se ela participa da ação, normalmente é contra um desses jogadores habituais. Normalmente na posição de cobrado. Sim. E numa defasagem de armas. Sim. Então, o que a gente tem que pensar? Em termos de, quando a gente olha para a litigância, olha para esse espírito conciliador. Primeiro, essas conciliações são efetivas no sentido de eu tirar esse conflito e, por exemplo, a dona Maria que pegou o seu carnê sem entender, ela vai deixar de fazer isso? Ou a instituição vai deixar de dar empréstimo, vai orientar os seus cidadãos, os seus clientes para não pegar empréstimo quando eles não podem pagar? Então esse conflito vai acabar? É um primeiro ponto que a gente tem que considerar. Ou ele é simplesmente uma forma de eu baixar o número? Né? O Justiça em Números, qual que é o meu ponto enquanto estudiosa de estatística? Eu não olho para a parte gerencial dele. Eu olho para a informação que está por baixo.
Sim. A parte gerencial é do tipo, olha, o Poder Judiciário está trabalhando e está tudo bem. E está trabalhando. Os juízes estão trabalhando exaustivamente. Quem conhece o juiz sabe que o juiz faz jornadas extenuantes, está com varas, com pouco funcionário. Então, também colocar a culpa no juiz não está certo. Sim. Né? Todos somos vítimas de uma engrenagem. Vítimas eu não gosto, mas todos nós somos participantes de uma engrenagem que roda em falso. Esse que é o ponto. E todos nós ali tentando empurrar a engrenagem, ela continua girando em falso. Porque os juízes estão sobrecarregados de trabalho, estão cansados, estão estressados. Tem um relatório muito legal que o CNJ edita, que é a estatística judiciária. Então, quem são os juízes, quais são as causas de afastamento, etc. Grande parte dos juízes está afastado por depressão. Gente, isso é muito preocupante. É o mesmo nível de afastamento de médicos. Gente, alguma coisa está muito errada. Os nossos juízes estão adoecendo. Alguma coisa está errada nessa engrenagem. Uma situação que eu conversava com a professora Luana Pedrosa, falando sobre precedentes, e eu acho que se coaduna muito com o que a gente vai falar, sobretudo no que tange a própria exposição de motivos do CPC de 2015, quando ele vem tratar sobre, por exemplo, o IRDR, que foi o foco do meu estudo de mestrado, em que eu, particularmente, sou um otimista com relação ao IRDR, mas eu observei um estudo feito pelo Observatório Brasileiro de IRDR, lá da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, né, da USP, lá, em que muito me preocupou. Porque, de fato, hoje a gente tem um poder judiciário que recebe demandas em atacado e que a gente tinha já a técnica de julgamento de repetitivos, né, já, mas, de fato, hoje a gente estendeu alguns instrumentos. E, de fato, eu acho que são necessários, sobretudo porque, com a globalização, eu acho que não dá mais para a gente falar de famílias estanques, né? Civil law e common law estanques. Não tem como a gente falar mais sobre isso. E a gente já tem uma influência da common law, sem sombra de dúvida, ao meu ver. Então, nós trouxemos o IRDR, que tem nítida inspiração no Instituto Alemão. Isso não sou eu quem digo, é o próprio CPC quando ele traz lá me fugiu agora a palavra específica, mas o que é? É resolver essas questões que são postas em juízo de forma massificada, trazendo certa segurança jurídica. Sou um otimista. Contudo, eu tenho dados desse observatório que me preocupam demasiadamente. Por quê? Primeiro, esse estudo, ele me aparece aqui, foi feito em 2 anos de vigência do CPC, tá? E de todos os IRDRs ali, todos os IRDRs instaurados, nós tivemos, deixa eu só pegar aqui o dado para não fugir aqui, nós tivemos 74% de participação dos envolvidos no julgamento do IRDR. Você pode falar, olha, muito bom, né? 74%, muita gente participou. Mas se eu ler a contrário censo isso, 26% não teve participação. Foi formado um precedente, uma decisão vinculante sem a participação. E aí me preocupa muito quando a gente fala de um processo democrático, não é? Eu estou firmando precedente sem a participação do interessado. E aí comecei a me preocupar muito com a temática, professora. Porque, na verdade, Bruno, o que você me traz são alguns vários problemas, né? Vamos tentar separar um pouquinho, até para a gente deixar um pouquinho mais claro. Primeiro, instrumentos de você trabalhar litigância em massa, eles são muito voltados para um reconhecimento de que existe, sim, alguém, ou um grupo de alguém que se vale mais da jurisdição do que outros. Sim. Então, a ideia aqui é propor um instrumento que cause, num período longo, isso não vai acontecer em 2 ou 3 anos, esqueçam,
porque para essa estrutura ser mudada leva tempo, para que haja uma adesão e uma formação de uma nova cultura. Então, se eu, jogador habitual, sei que a regra é essa, e essa regra está firme, eu, por exemplo, não vou mais conceder empréstimo com juros a tanto, por exemplo, já que a gente está falando de concessão de crédito. Mas tem alguns problemas aqui. O primeiro deles que eu vejo que é uma coisa sempre que me incomoda bastante. A gente fazer importação de sistemas. Eu, pessoalmente, tenho para mim que o direito ele é um fenômeno cultural. E a gente se preocupa muito em saber como os outros fazem e muito pouco em conhecer a nossa própria realidade. Sim. Então, qual que é a realidade brasileira? E essa realidade brasileira, ela é de uma complexidade, de uma riqueza que a gente precisa se debruçar na academia jurídica. Isso não é na cadeira de sociologia do direito, não. O Brasil é diverso. Eu vou pegar aqui, por exemplo, do meu município monstro, São Paulo. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, gente. 12 milhões, é insano. Em São Paulo, eu tenho todo tipo de disputa. Então, essa realidade de São Paulo, então a gente pega as academias de direito, estão onde? Estão em São Paulo. Então, será que o pessoal está em São Paulo, está no eixo São Paulo, capitais do Nordeste, capitais do Sul? Será que a gente conhece a realidade do Centro-Oeste, da região amazônica, sabe? Lá da região onde você não chega que não seja de barco? Sim. Será que mesmo dentro de uma cidade tão diversificada quanto São Paulo, a gente tem tantos níveis de realidade em São Paulo, todos igualmente válidos. Sim. Será que dá para a gente jogar uma fórmula só? Existe uma tentação e por isso que a gente tem esse... Então, o de fora é sofisticado e dá certo aqui. Sim. Não. O sofisticado teria que partir de nós, do conhecimento que a gente tem da nossa realidade, da situação em que também os grandes litigantes se veem reféns do poder judiciário. Sim. Ele se veem reféns, ele precisa de uma ação de cobrança para conseguir avançar no patrimônio. Sim. Afinal, a alienação fiduciária é restrita a determinados contratos. E já é bastante criticada a constitucionalidade da alienação fiduciária há anos. Né? Então, o que a gente pensa? Poxa, então o grande litigante, é o que eu falo, ele está amarrado no sistema. Porque ele usa e está amarrado nele. Sim. E aí vem esse sistema. Então, é formado um precedente. Tá, muito legal. Muda a realidade do mercado. Bora litigar tudo de novo. Então, é uma situação que não se resolve e o que eu vou falar vai chocar vocês. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Julgamento é uma coisa viva. A realidade muda. Ela tem que ser revista. Eu particularmente, professora, até o professor Álvaro, ele esteve na minha banca de mestrado, e aí ele me fez uma pergunta, ele falou assim, Bruno, você acha que seria necessário o IRDR no Brasil? Eu falei, veja, professor Álvaro, o que me parece, e aí também talvez choque um pouquinho, claro que eu acho que é um debate que eu acho que é salutar essas ponderações. O que eu vejo é o seguinte, professora, também um problema cultural dos operadores do direito, não é? Veja, se a própria Constituição ela me traz um sistema, né, um sistema piramidal de estrutura do Poder Judiciário, quantas vezes a gente não se pega próximo a fazer uma sustentação oral, o embate de desembargadores para verificar como que eles não vão aplicar uma decisão do STJ. Ah, sim. Não é? Então, e aí, nesse sentido, eu fico pensando, ora, eu tenho, de certa forma, uma falta de cultura do operador do direito como um todo, não é? E eu preciso dar uma uniformidade para essa jurisprudência, para dar uma segurança jurídica. E aí eu trago para o processo, né? Eu trago para o processo. Veja,
o órgão responsável por uniformizar o entendimento de lei federal infraconstitucional, me diz com relação ao 304, em 2018, que a contestação ela obsta a estabilização dos efeitos da tutela, e ao final de 2019 ele diz que não, que é apenas recurso, é o agravo de instrumento que obsta. Que não foi bem isso. Eu, como operador do direito, eu faço o quê? Claro, vou agravar, mas de toda forma é complexo. Pois é, porque na verdade, Bruno, também é uma coisa que a gente também tem que ponderar. Existe o eu advogado, que vou buscar o melhor benefício para o meu cliente, e tem que ser assim. Você é pago para isso, o teu cliente confia em você. Ele quer que você tire o máximo de benefício, ainda mais se você trabalha para um participante eventual. Para ele esse processo dói. E se você não quer perder o seu cliente litigante habitual, você vai fazer de tudo também para agradar. Poxa vida, somos capitalismo, né? Precisamos de dinheiro para fechar nossas contas. Mas se a gente for pensar em termos mais profundos, tentar entender o que está por trás, uma visão muito fechadinha, muito dogmática do direito não nos ajuda. Não nos ajuda, vai faltar instrumento de percepção. Por quê? Primeiro, no Brasil, a gente tem um código de cultura de desobediência à autoridade que se espalha, né? Há quem diga que isso parte da violência estrutural, que a sociedade está fundada, há quem diga que parte daquela questão que o Roberto da Mata trata super bem, você sabe com quem você está falando? Da distinção entre casa e rua. Tem até quem sabe que você tá, se você sabe que você está falando, eu acho que é de uma orientanda dele, mas é uma situação que ele investigou, que o pessoal da antropologia estuda muito. Então você tem todo um problema grandão. Sim. E que o pessoal fecha os olhos e finge que não vê. Então meu problema virá, eu não sei o que fazer, se eu agravo ou não agravo. Não, o problema é bem maior. O problema é uma contestação do que seja essa autoridade. Então, por que essa autoridade não vai aplicar jurisprudência? O que está por trás disso? Exatamente. O que isso comunica? Exatamente. Independente, se meu cliente está comigo então na sustentação oral, ele olha para você do tipo, e aí? Você falou para mim que não cabia recurso? Vou te despedir. Daí porque, antes da live, eu até confesso que eu agradeci a professora pela participação, porque o tema é complexo e não tem uma solução, não é, professora? Tanto que o professor Mancuso, ele diz, são com causas, você tem que trabalhar cada causa, não é? E aí demanda uma questão de uma multidisciplinariedade, não é? Para que a gente consiga entender o problema. É que, na verdade, Bruno, o que a gente percebe? O nosso olhar, ele, enquanto estudantes de direito, ele é formatado numa perspectiva legalista, dogmática, baseada em método dedutivo. Sim. Nós não exercitamos outras formas de conhecer o direito. Sim. Então, depois que a gente percorre a faculdade, a gente fica 5 anos escutando, olha, é lei, o raciocínio é dedutivo, eu não tenho que me preocupar. Não. Aí você sai da faculdade de Direito. Por mais que o pessoal fale para mim, não, a teoria na prática é outra. Não, a teoria está tão embrincada dentro de você, ela faz parte da forma como você olha para o direito. Você não consegue olhar o direito fora da legalidade. Sim. E o direito, o fenômeno jurídico, ele é muito mais amplo. Sim. Ele envolve outras dimensões. Então, a gente fica numa situação em que a gente acha que não tem saída. Na verdade, a gente está muito preso numa forma de ver o direito, e é uma coisa que no livro do Acesso à Justiça é falado, esse verdinho aqui, gente, isso aqui é bem interessante de eu contar para vocês. Isso aqui não é um livro de doutrina, tá? Isso aqui é um relatório de uma pesquisa empírica. Pesquisa empírica do quê? De análise de legislação. É uma pesquisa empírica. A pessoa fala, nossa, não é um livro... Não é livro de doutrina. E eles falam textualmente
que você encarar o acesso à justiça é um olhar sobre a ciência do direito. Então, é uma nova forma de você construir como conhecemos o direito. Então, o que, que a gente percebe? Então, quando você pensa em termos de acesso à justiça, primeiro, a gente tem que considerar que a gente vive numa sociedade complexa. Sim. Eu não sei por que a gente toma bode de coisas complexas ao longo do curso do direito, sendo que a gente vai lidar com realidades complexas. O que, que eu quero dizer com sociedade com realidade complexa? Lembra a história da manga? Manga, vamos ver se todo mundo está falando da mesma coisa. O que, que é uma realidade complexa? É aquela em que as relações se sobrepõem e que eu não consigo necessariamente separá-las. Então, nós estamos envolvidos numa série de relações que eu não sei qual é a mais importante, qual não é. Eu não consigo separar de uma forma muito clara. Então, é tudo muito sobreposto. É nesse ponto que eu estou falando de complexidade. Então, não tem como. A gente pega, homogeniza o que é complexo e a gente abraça uma tendência que todos nós temos de amor às coisas fáceis, às soluções binárias. Gente, quem que falou que o direito é binário? Dentro de uma perspectiva do positivismo legalista, que não é o único positivismo que existe, existem outros tipos de positivismo, do positivismo lógico, se trabalha com aquela lógica clássica de sim e não, lícito e ilícito. Só que existem vários outros tipos de lógica, existem outros tipos de positivismo, existe sociologia do direito, existe antropologia do direito, existe psicologia jurídica, existem várias outras abordagens que oferecem um substrato teórico, um substrato de método muito melhor para a gente analisar essas coisas. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu sou professora de teoria do direito, então eu estudo acesso à justiça não no processo civil, mas como método. Né, dentro da epistemologia jurídica. Então, o que, que a gente percebe? É o que eu falo para os meus alunos. Tenta enfiar um elefante numa caixa de fósforo. Vai caber? É o que a gente tenta fazer com o fenômeno jurídico. A gente tenta, até a própria ideia de fenômeno, né? Esse termo fenômeno, ele remete a uma realidade complexa. Então, quando eu penso no acesso à justiça, se eu quero enfiá-lo na caixinha do recurso cabível, não vai caber. Não adianta. Não vai caber. Porque ele é um problema, e é o que eu falo, isso eu não estou dizendo que o positivismo, como a kelseniano, seja ruim. Não, ele resolve. Ele ajuda a gente a operacionalizar as nossas petições, a deixar o nosso raciocínio mais claro, a deixar a nossa composição de pensamento melhor. Mas não resolve tudo. Kelsen nunca disse que ele ia resolver tudo. Está escrito lá no Teoria Pura. É só ler. Primeiro capítulo, tá lá. Definição do objeto. Tá lá. Primeiras linhas do Teoria Pura, ele diz, olha, vou fazer isso. E aí ficam esperando dessa teoria que ela dê conta de coisas que ela nunca se propôs a dar. E tem outra, que é uma coisa que a gente esquece. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo mudou demais. Né? O pessoal está reclamando de Covid, então vamos aliviar a alma. Gente, eu não sei se vocês gostam de história, eu gosto. Mas o que a gente percebe? Se você pegar aquele livro clássico chamado A Era dos Extremos, você vai ver que de 1908 a 1945, o século XX foi um inferno. Por quê? Guerra na Prússia, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, gripe espanhola, crise americana, crash na Bolsa, Segunda Guerra Mundial. Só isso. Tá fácil, o século XX foi para os profissionais, gente. Desculpa. O mundo teve um choque, uma ruptura de paradigmas tão grande, a gente ainda carregava muito dos valores trazidos do iluminismo. Todos esses valores passaram a ser contestados. Então, o conceito de liberdade que passou a ser desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial não é o conceito iluminista da Revolução Francesa. Não é. Não é por quê? Porque teve só 200 milhões de mortos entre uma coisa e outra. Teve bastante coisa para pensar aí. Teve duas bombas atômicas. De fato, professora, acho que, infelizmente, o tempo da live é muito pouco e passa muito rápido, né? O assunto, ele é gostoso, ele desperta interesse, né? Nós tivemos aqui 60 participantes. Infelizmente, a gente está com 1 minuto para encerrar, mas Ai, que pena! Já convido a professora para uma próxima live
e quem sabe já presencialmente, né, professora? Então, deixo aqui os meus sinceros agradecimentos. Foi um prazer tê-la nesta sexta-feira aqui para discutir esse tema. E, claro, tenho muito interesse em voltar a discutir esse tema. Confesso que muito tem mudado no meu modo de pensar o acesso à justiça, não é? Porque, de fato, a gente tem essa perspectiva de pensar de forma dogmática. E já deixo aqui meus agradecimentos. Faltam 15 minutos, o Instagram ele é indelicado. Muito sim. obrigado, professor, e deixo aí para que a senhora finalize. Eu